Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Hoje vamos falar de um bom plano de benefícios que a empresa pode oferecer para os seus colaboradores. De qual maneira mais assertiva para implementar esses planos e, claro, contar com a contribuição aí dos colaboradores para reter talentos, enfim, ter uma condição saudável, uma atmosfera saudável nesse ambiente corporativo. Comigo, Letícia Deus, coordenadora de Recursos Humanos da RB Serviços. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, Lia. É um prazer estar aqui. Olha, Letícia, eu acho que a pandemia trouxe uma mudança significativa de várias frentes, a contar também com o plano de benefícios que a empresa oferece, né? O home office, que foi implementado de forma obrigatória antes, trouxe também necessidades para as casas das pessoas, para continuarem trabalhando das suas casas. Isso impactou de qual forma o pacote de benefícios e esse olhar da empresa para eles? A pandemia, ela realmente trouxe um cenário que a gente costuma brincar que foi um cenário de sobrevivência, né? A gente passou 2 anos, e aí tanto empresa quanto colaborador, dentro desse contexto de, bom, a gente precisa sobreviver, como a gente faz para isso acontecer, de forma saudável, né? Não só no ambiente familiar, como no ambiente corporativo. E isso afetou diretamente os benefícios, porque o colaborador que antes se deslocava para ir até o local de trabalho, ele não se deslocava mais, né? Ele ficou em casa e aí um dos benefícios que é obrigatório, por exemplo, para fornecimento das empresas é o Vale Transporte. E foi o primeiro que perdeu, porque as pessoas não saíam, automaticamente as pessoas não precisavam desse benefício. Então, logo as empresas tiveram que parar e pensar, poxa, eu não vou fornecer mais o Vale Transporte, então eu posso pensar em outro benefício que vai atender melhor o meu colaborador. Então, já começou a repensar o pacote de benefícios nesse momento, pela necessidade que foi levantada dentro desse cenário pandêmico, né, que foi que a gente viveu. Sim, agora a gente tem sempre benefícios obrigatórios e não obrigatórios, né? Como listá-los e qual a diferença significativa da empresa saber lidar de melhor maneira com eles? Os benefícios obrigatórios, eles estão dentro de uma legislação trabalhista, né? Então, tem benefícios como o 13º é um benefício, férias também está dentro desse pacote, que é um benefício obrigatório. O Vale Transporte é um benefício obrigatório, porque o colaborador ele precisa se deslocar. E a empresa ela precisa arcar com esse deslocamento. E aí a gente tem outros benefícios que a empresa pode fornecer e que já saem desse leque de obrigatoriedade. E aí que as empresas começam a usar toda a sua criatividade, vamos dizer assim, para se destacar no mercado. E começam a implementar outros tipos de benefícios que atendam também esses colaboradores. Então, a gente hoje tem um leque de várias possibilidades aí de benefícios no mercado, como um benefício que apoia o colaborador para fazer academia, atividade física, benefícios para a saúde emocional. Então, surgiram várias plataformas que tratam de saúde emocional, principalmente na época da pandemia. Sim, telemedicina, não é? Exatamente. Que também foi uma coisa nova, né? Porque até então os psicólogos não poderiam atender online, e aí o Comitê de Ética também teve que mudar para isso acontecer. Que foi ótimo, porque realmente estava todo mundo precisando, estamos ainda. Estamos ainda, porque esse pós-pandemia até hoje, né, repercute de alguma maneira na nossa vida. Muito. Então, existem outras possibilidades também que as empresas podem pensar, né, além dos benefícios fornecidos por outras empresas, tem coisas que eles podem implementar dentro da empresa mesmo, como, por exemplo, uma folga, como também é um benefício. A pessoa que está lá, de repente, todos os dias, a possibilidade dele folgar, ele já enxerga isso como uma coisa positiva. Ou um happy hour dentro da empresa, ou um salão de jogos. Sim. Então, tudo meio isso que personalizar. também... Exatamente, personalizar para o público, dentro da cultura da empresa, né, dentro do que eles buscam, para atender esses colaboradores e trazer para eles benefícios que a gente brinca, né, que é fora da caixa, né? Sim. Fazer algumas coisas diferentes. E o RH eu acho que é determinante, né? A postura do RH no recrutamento e seleção e também nessa passagem do que é o pacote de benefícios da empresa. Como é que os profissionais de RH podem estar mais preparados cada vez mais para esse tipo de assunto, hein? Eu trabalho diretamente também com uma das vertentes, né, do nosso Recursos Humanos, é o recrutamento e seleção, e a gente percebe dentro do processo já de quando eu estou apresentando a vaga, quando a gente está falando no primeiro momento com o colaborador, a gente já sente, e muitas vezes a gente já tem esse feedback, por exemplo, na RB, dele dizendo, poxa, vocês pensam em tudo isso? E isso é muito bacana, porque o mercado
tem muitas pessoas, existem ainda, né, mais de 10 milhões de desempregados no Brasil, mas também existe um outro lado, que é uma escassez de mão de obra, né, personalizada, qualificada. Então, a gente tem que pensar nesses benefícios exatamente para a gente conseguir trazer essas pessoas com mão de obra qualificada. E essas pessoas com mão de obra qualificada, elas estão no mercado e aí, muito provavelmente, quando ela precisa tomar uma decisão de qual empresa ela vai escolher, porque ela vai participar de vários processos, ela vai ouvir várias propostas, o pacote de benefícios acaba pesando nessa decisão. Então, ele vai parar e avaliar, puxa, essa empresa pensa em mim enquanto ser humano, ela está preocupada se minha saúde mental está bacana, ela está preocupada se eu vou executar, se eu vou fazer uma atividade física, se eu vou me movimentar, e isso já brilha os olhos, né, da pessoa, e com certeza é uma coisa importante para que ele tome essa decisão, né? Olhar humanizado, né, das organizações. Exatamente. Muito importante. Agora, Letícia, de que forma viabilizar essa questão da implementação de um bom pacote de benefícios com o orçamento da empresa? Isso é um desafio para RH, né? Porque a gente é muito falado, né, que o RH é um departamento de custos, porque de fato a gente gera custo. E um dos principais desafios que a gente tem é realmente conseguir fazer com que essa conta bata, né? Como é que eu faço isso? Quando eu falo, por exemplo, de reter talentos, eu também estou falando de custos, porque toda vez que eu contrato um novo colaborador, ele passa por todo um processo admissional, que é o processo dessa entrada, é um exame que ele precisa fazer antes de ser admitido, é um processo de treinamento. No nosso caso, por exemplo, são aproximadamente de 10 a 14 dias de treinamento para que a pessoa possa se preparar para atuar. Então, assim, tudo isso gera custo. Sim. Uma vez que eu retenho talento, eu estou reduzindo esse custo. Uma vez que eu reduzo a quantidade de horas que eu tenho que dispor de treinamentos e outras atividades que fazem parte do processo admissional, eu já estou falando de uma redução aí de custos. E no mercado existem também empresas, a gente trabalha também com isso, que ajudam a fazer redução de custo dentro do fornecimento de benefícios, o que é fantástico, né? Porque se eu tenho um fornecimento de benefício e eu tenho uma empresa que me ajuda a trazer economia junto desse fornecimento de benefício, com essa economia eu posso reinvestir em outros tipos de benefícios, por exemplo, não convencionais, para os nossos colaboradores. Ou seja, o investimento em pessoal é determinante para você fidelizar esse seu colaborador e trazer uma longa permanência, quem sabe, né? E isso vai diminuir a dor de cabeça que tem em recrutamento, peneira, porque isso dá um trabalho danado, não é, Letícia? Nossa, dá muito trabalho, viu? Existem vagas, principalmente aí as empresas e os RHs que procuram profissionais, por exemplo, da área de tecnologia, de TI, vão saber do que eu estou falando. São profissionais extremamente concorridos no mercado e realmente, assim, quando a gente encontra um profissional que tem todas as qualificações que a gente precisa, que a gente sabe que vai conseguir desempenhar um papel bacana e que vai trazer contribuições importantes para a nossa empresa, a gente quer que essa pessoa esteja lá conosco. E aí é o papel da empresa se desdobrar e pensar em tudo isso, em todos os benefícios que a gente pode trazer para que ele opte sempre para continuar com a gente, né? E não por outra empresa. Por outra empresa, é a concorrência aí de mercado. Exatamente. Agora, você falou de áreas, e interessante isso, que eu gostaria de até ouvir mais, se você puder compartilhar dados ou, enfim, indicações que você tem, informações. Além da área tecnológica, alguma outra desponta também, como tipo, nessa área os colaboradores têm mais benefícios X, Y, como é que fica quando a gente fala de áreas de atuação, Letícia? Existe uma diferença pelo perfil mesmo dos candidatos, né? Então, assim, pelo perfil também de trabalho, né, desses colaboradores. A área de tecnologia, por exemplo, na nossa empresa, a área de tecnologia, ela é 100% home office, porque são técnicos, porque eles estão, né, a maior parte do dia deles executando algum processo nas máquinas. Então, acaba sendo um benefício para quem tem esse suporte. E outras áreas que precisam estar lá na empresa, por exemplo, como uma área de vendas, como uma área de atendimento ao cliente, que é importante que esteja lá, exatamente porque tem todo um processo que precisa acontecer ali para que os atendimentos sejam feitos da maneira mais assertiva possível. E aí o presencial realmente é primordial para isso.
E aí a gente também tem os executivos, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala de um executivo, a gente está falando de um tipo de profissional que não vai utilizar o Vale Transporte. Porque são profissionais que precisam de veículo próprio para que eles possam visitar as empresas, para que eles possam fazer esse processo do trabalho dele do dia a dia. E aí, de novo, a gente já cai na questão do benefício, né? Eu preciso pensar em benefícios que façam sentido para esses profissionais. Sim. Então, o pacote de benefícios, quando ele é elaborado pelos recursos humanos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Qual é a atribuição principal dessa pessoa e benefícios que vão realmente fazer sentido para ele. Né? Então, boa. Ele precisa estar atrelado aí ao dia a dia, precisa realmente trazer um retorno positivo para o colaborador. Né? E a figura da liderança, hein? O líder, o papel escutativa, talvez, que seja determinante para você ouvir os seus colaboradores, as necessidades? E a figura da liderança, hein? O líder, o papel escutativa, talvez, que seja determinante para você ouvir os seus colaboradores, as necessidades? Sim, é muito importante, porque o colaborador, ele costuma trazer esse feedback, principalmente se ele estiver numa empresa em que ele entende que ele vai ser ouvido. Porque a empresa e o RH, principalmente, precisa passar essa mensagem, né, para o colaborador que, olha, eu estou aqui para te ouvir, você pode falar se tiver alguma coisa que de repente a gente pensou e que não está chegando até você como a gente achou que chegaria. Então, o colaborador ele precisa ter esse canal também, tanto com a liderança dele direta, que é importantíssimo, quanto com a área de recursos humanos, para que ele possa também trazer esse feedback. Sim. Porque além da empresa que pode fazer isso de forma proativa, né, com uma pesquisa de clima, com uma pesquisa simples de benefícios, ele também pode ter essa contrapartida e parar para ouvir o que esse colaborador tem para dizer, porque pode ser que não esteja. A gente pensou em uma coisa que para ele não está fazendo sentido naquele momento. Pois é. Agora, falando de hard e soft skills, nessa questão também de contratação, observação do pacote de benefícios, tem um link que a gente pode fazer, porque você falou, por exemplo, dos profissionais de tecnologia que são mais técnicos, home office. Aquelas soft skills que também são determinantes no momento da contratação, elas são levadas em conta quando esse colaborador vai olhar para o pacote? Sim. A gente comentou, né, sobre benefícios que tratam de saúde emocional, por exemplo. Né? E quando a gente está falando de soft skill, a gente também está falando de saúde emocional. Então, para eu tenho que pensar que essa pessoa que trabalha, por exemplo, na minha área de atendimento, atendendo os meus clientes todos os dias, é óbvio que para todos, né, dentro da empresa é importante, mas a gente precisa ter um cuidado e um certo olhar diferenciado para algumas posições. É importante que tenha realmente algo que esteja cuidando dessa saúde mental dele, dessa saúde emocional dele. Ela precisa ter uma inteligência emocional, precisa estar muito amparado nesse sentido para que ele possa desempenhar o papel dele da melhor forma possível. Diferente, de repente, de um profissional que está o dia todo fazendo uma programação, não está lidando todos os dias, o tempo todo, com um cliente do outro lado, ou até com outro colaborador, né, com um cliente interno, que a gente fala, dentro da empresa. Então, tem bastante diferença, sim, e os benefícios precisam seguir também esse caminho. Claro. Aprendizado contínuo é algo que os especialistas sempre falam que é importante para o profissional se manter ativo, né, consciente das suas funções, melhorando cada vez mais sua performance. E isso muito tem a ver também, acredito eu, com essa questão do investimento no treinamento que você já aceitou para nós e em cursos diversos, enfim, você aprimorizar essa questão do colaborador e das funções dele, não é? Sim, e como a gente falou também de retenção de talentos, isso vem muito de encontro também com a retenção de talentos, né? Quando eu aproveito essa pessoa que já está lá, esse colaborador que já faz parte da empresa, que já tem total fit cultural, que já está ambientado, que já faz parte, vamos dizer assim, da nossa família ali, é muito mais fácil eu trabalhar com esse colaborador para desenvolvê-lo, para capacitá-lo, para procurar, de repente, outras coisas que ele pode fazer. E ele também pode trazer esse desejo, porque às vezes também acontece isso. É sempre uma troca, né?
ele também pode trazer esse desejo de querer atuar em outra área, de querer aprender outras coisas. Para a gente isso é riquíssimo. De novo, a gente está falando de retenção de custo, de retenção de talentos. Então, é importante a empresa e o RH pensar também em estratégias que ele vai fazer para aproveitar esses talentos que a gente já tem dentro da empresa. Eu estou aqui até com um levantamento de vocês, da RB, que mostra que é importante essa estratégia que a gente conversa aqui e traz no Aqui Tem Vaga, justamente porque 74% dos gestores esperam rotatividade em 2023, né? E aí que vem, porque aqui também vocês trazem dados econômicos e tudo mais, e nossa realidade econômica realmente não está fácil, ainda mais para a sobrevivência das empresas, que em sua maioria, quando abriram, principalmente na pandemia, fecharam suas portas agora, Exato. por não sobrevivência mesmo financeira. 74% dos gestores esperar rotatividade é um número significativo, né, Letícia? É um número alto. E muito esse 74%, ele realmente existe por conta desse cenário pós-pandêmico. Então, foi feito um levantamento com empresas a nível mundial, a pesquisa ela traz dados de uma empresa a nível mundial, e aí, dentro desse levantamento, identificou-se que esse número é o esperado realmente para que os colaboradores queiram, de repente, trocar, né, de trabalho, trocar de empresa, ou simplesmente não trabalhar mais e fazer outras coisas. A pandemia ela trouxe muito esse sentimento também, né? As pessoas ficaram mais tempo em casa, mais tempo com suas famílias, e isso virou uma chavinha. Porque as pessoas saíram daquela rotina, daquela loucura de estar todo dia ali, trabalho, estudo e não paro, e estou ligado no 220 para aquele cenário de ufa, estou em casa, eu não tenho o que fazer. Isso virou uma chave, isso fez com que as pessoas começassem a repensar várias coisas. A gente começou a viver com menos. Então, muita gente se redescobriu também nesse sentido, né? De dizendo, poxa, eu achei que eu precisava muito de tudo aquilo que eu tinha. E, de repente, não. Olha, eu consegui sobreviver sem tudo aquilo. E aí, quando esse profissional ele volta para o mercado de trabalho, ele ainda está com essa chavinha virada, ele ainda tem esse sentimento. Então, por isso que é esperado esse número tão alto. Porque aí, pode, muitas vezes, pode acontecer que a empresa não atenda mais a essa necessidade. E por isso da importância da gente parar para olhar para esses colaboradores, parar para olhar para as pessoas, o RH muito mais humanizado nesse sentido, para ouvir os colaboradores, para entender qual é esse momento e o que a gente pode fazer para que a gente consiga um equilíbrio entre o que esse colaborador espera, entre o que a empresa pode oferecer, para que a gente consiga reduzir esse índice, para que a gente não tenha esse 74% de rotatividade. Porque é muita coisa e é muito custo. Né? Eu vejo também citado aqui a questão do movimento nômade de carreira, e aí me lembra também a questão geracional, né? Existe uma diferença entre gerações, por exemplo, gerações mais novas no mercado de trabalho, olham para tais benefícios, gerações mais experientes, mais sêniores, olham para outros. Como é que funciona essa questão geracional e benefícios, hein? Realmente, assim, a gente percebe, por exemplo, lá na empresa, que o público mais jovem, em outros cenários também, né? Para eles é muito mais importante, de repente, que ele tenha uma sala de descanso, que ele tenha um videogame que ele possa jogar entre um intervalo aí de trabalho, dentro de um período, de almoço, enfim, ou um horário de pausa aí que ele tem. Ele vai enxergar esse benefício de outra forma do que, por exemplo, uma geração, né, mais de 50 anos, por exemplo, mais de 40, mais de 50 anos. Então, tem uma diferença, porque eles vão dar pesos diferentes. Né? A pessoa de mais de 50 anos, de repente, não vai ficar ali no videogame disputando mais para o jovem, para os adolescentes, já realmente é um benefício muito mais interessante. Né? Pois é, isso é muito interessante, porque realmente essa convivência de pessoas diferentes no mesmo ambiente, não é? Traz toda essa logística também empresarial para você pensar, como é que eu vou acomodar tantas diferenças e atender a todas elas, que é tão diversa. Diversidade e inclusão também é outra pauta que eu acho que também é sensivelmente sentida pela questão de benefícios, não é, Letícia? A diversidade e inclusão, na verdade, ela vai trazer outros olhares, né, para a empresa. Os benefícios não são
afetados tão diretamente, né? Porque quando a gente está falando de benefício e a gente está falando de ações, né, das que a gente citou aqui, como um benefício, por exemplo, de vale presente, de vale alimentação, refeição, tem inúmeros, vale combustível, tem um leque aí de possibilidades de benefícios. Isso não vai mudar muito, mesmo que a gente esteja falando de diversidade e inclusão dentro da empresa. Para esses tipos de benefícios que a gente pode oferecer, não. Pode afetar outras questões, né? Eu posso criar grupos, por exemplo, para falar sobre isso na empresa. Hoje em dia tem muito dentro dos RHs, né? Grupos específicos que atuam já pensando na diversidade e inclusão dentro da empresa, né? E tudo mais. Legal. Falando de tipos de empresas, Letícia, por exemplo, uma empresa convencional e uma empresa que é uma startup configurada. Existe diferença também no planejamento do RH para implementar benefícios independente do tipo de empresa? O tipo de empresa afeta, porque as startups, por exemplo, né, diferente de empresas convencionais, eles já têm também um outro cenário quando a gente fala de rotatividade. Por exemplo, as startups, elas têm um dinamismo diferente dentro do mercado. Então, eles já se preparam, vamos dizer assim, para que tenha uma alta rotatividade, por exemplo. Então, assim, eles vão, de repente, pensar em benefícios mais imediatos, que não sejam de longo prazo, porque é uma característica de negócio de startup, diferente das empresas convencionais, onde você tem pessoas que trabalham há 20, há 25, há 15, 10 anos dentro da empresa. Aí a gente já pensa em outro pacote, pensando assim, não, essa pessoa vai ficar aqui comigo por anos, por décadas. Então, a gente pode pensar em benefícios que também mudem nesse período ou que ele possa, de repente, fazer uma previdência que dure 10 anos, uma previdência a partir de 5 anos. Então, o benefício ele precisa estar mesmo atrelado ao público. E ao planejamento de carreira. Exatamente, ao planejamento de carreira da empresa também. Então, as startups, por terem esse dinamismo diferente, né, elas aumentam, reduzem, elas são, né, que faz parte desse... exatamente, faz parte desse cenário mesmo de startup, né, e inclusive tem muitas hoje no mercado. Né, é um tipo de negócio que funciona também dentro do nicho deles, dentro do que eles se propõem a fazer. O uso tecnológico super significativo, não é? Muito, exatamente. Letícia, então, para finalizar, suas considerações a respeito desse assunto, a importância da discussão que a gente trouxe hoje aqui para quem nos assiste. Eu acho que como mensagem, principalmente para as áreas de recursos humanos, né, é importante pensar nisso. Então, leve em consideração o público que você tem na empresa, a cultura que essa empresa traz, se esses benefícios estão adequados, se não estão. Puxa, eu nunca fiz isso, eu não sei, vou começar do zero. Ouça os colaboradores, faça uma pesquisa de clima, faz uma pesquisa de benefício, uma enquete, traga essas informações para que vocês possam elaborar esse pacote de benefício que realmente vai ser interessante, que realmente vai prender ali, que vai reter esses colaboradores, vão continuar com a empresa se você tiver um pacote adequado, se você tiver um pacote planejado e que os atenda com as suas necessidades, para que eles possam atender as nossas necessidades enquanto empresa, é o mundo ideal. Uma via de mão dupla aí, uma mão lava a outra para dar certo no espaço corporativo, né? Muito obrigada por suas contribuições, ótimo trabalho sempre para você e até a próxima. Obrigada, foi um prazer participar. Obrigada. E para você que nos acompanha, muito obrigada também pela companhia e audiência, pelo YouTube Band Jornalismo, fica disponível o nosso programa, além, claro, do nosso podcast na sua plataforma de áudio utilizada. Até o próximo que tem vaga.